Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia a todos, vocês que nos acompanham, que estão agora sintonizando conosco. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos com os nossos amigos, nossos convidados, para iniciarmos mais um café, né, o nosso programa, o Café com Saber. E para vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, nós gostaríamos também de ajudar vocês a entenderem que essa é uma atividade da capelania universitária. E dentro da capelania universitária nós temos este programa, né, o Café com Saber, que acontece todo o primeiro sábado de cada mês, às 9 horas. E este projeto, né, que está sendo coordenado por mim, ele está vinculado a um projeto maior chamado NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. A capelania universitária é um serviço que é aberto, né, a todas as religiões que são contempladas na Constituição, nas leis brasileiras e que estão presentes aqui na academia, na universidade ou no centro universitário Ingá. E nós estamos muito felizes que você está aí, né? Também, se possível, toma aí seu cafezinho, nos acompanhe, mas pode ser que você está também em trânsito, no seu veículo, está em casa, no seu trabalho. É muito bom ter vocês novamente conosco. Nós também queremos lembrar que hoje vamos tratar de um tema muito importante, que está muito falado ultimamente, né? Não só falado, mas também já está mexendo aí com as nossas cabeças também, né? Nós vamos hoje conversar a partir da mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Universal Mundial das Comunicações Sociais, que vai ser celebrado no dia 31 de maio deste ano. E assim, meu povo querido, vocês que nos acompanham aqui da nossa instituição, nossos alunos, vocês que se inscreveram, que estão nos acompanhando de todos os lugares, não aqui só da nossa cidade, mas de outras cidades, de outros estados, vocês são muito importantes para que essa nossa atividade possa cumprir o seu objetivo, o seu fim. Então, muito obrigado por vocês estarem conosco em mais um Café com Saber aqui do Centro Universitário Ingá. Fiquem conosco até o final, tenho certeza que nós vamos ter muitas informações importantes aqui para esse nosso tema, sobre a inteligência artificial. Bem, aqui nós temos os nossos convidados, eu quero neste momento passar a palavra a eles, né, para que se apresente, né, a área de atuação, o que fazem, a formação, digamos, acadêmica. E que bom que vocês aceitaram o nosso convite. Eu passo então aqui a palavra por primeiro ao professor Vitor. Olá, muito bom dia ao Luiz Bento, a todos aqui presentes e aos nossos que acompanham aí pelas redes sociais. Meu nome é Vitor Monarim, eu sou advogado, tenho formação em mestrado por Direito e Filosofia do Direito. Tenho também especialização em novas tecnologias e direito digital, né, algo que nos ajuda muito a entender e tem muito a ver com esse assunto. E também estou como coordenador do estágio daqui do curso de Direito da Universidade Uningá. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês, poder falar de um assunto tão importante, um assunto que na verdade realmente já tem engolido a nossa realidade, né, abraçado a nossa realidade de uma maneira impactante, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso para poder se desenvolver e trazer um pouco de luz nesse assunto. Obrigado, professor Vitor. Tenho certeza que vai ser muito importante, né? Será muito importante a sua participação, a sua contribuição. Primeira vez que você está conosco, né, neste café. Sim. E nós agradecemos o seu aceite. Muito obrigado de verdade. E conosco também está aqui, né, um grande amigo que nos conhecemos faz bastante tempo, nos encontramos pouco, mas a qualidade do encontro é que manda, né? Não é a quantidade de encontro, né, mas a qualidade dos encontros. Aqui nós temos o jornalista, o Everton Barbosa. Bom, uma alegria estar aqui com vocês, pessoas tão especiais nessa casa que eu também tenho muita admiração. Parabéns, Padre Bento, pelo seu trabalho na Uningá. Um abraço a Gisele Colombari, também nossa amiga, né, pró-reitora. E trabalho já há 15 anos na comunicação da Arquidiocese de Maringá, que é a Igreja Católica
aqui no território nosso, né? São 27 municípios, 59 paróquias, mais de 70 pastorais e organismos que a gente coordena a comunicação. E, além disso, lá eu sou funcionário na Arquidiocese, tenho minha empresa também de consultoria comercial, de comunicação, de treinamento, palestra, assessoria. E hoje sou gerente comercial da Rádio Colmeia, que é a nossa emissora também, a rádio da Arquidiocese de Maringá. Também coordenamos o projeto com a revista Maringá Missão, que é a nossa revista, né? E trabalhamos com a TV Evangelizar também num projeto nacional, que a gente chama de Bispos do Brasil, uma gravação que a gente faz semanal com os bispos do Episcopado Brasileiro, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, diversas áreas de atuação, mas sempre voltado à comunicação. Perfeito, Everton. Uma alegria também ter você aqui conosco, né? Primeira vez que você está aqui neste programa, né? Já esteve em outras atividades aqui na instituição, mas aqui no nosso Café com Saber a primeira vez. Que seja a primeira de outras também aqui conosco. E muito obrigado, né? O Everton, jornalista, muito conhecido também na cidade, né? Tem assim, um trabalho muito bonito na cidade, na comunicação, e tenho certeza, né, que até porque o Papa está falando do Dia Mundial das Comunicações, né? Essa temática, eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser assim, significativa para a nossa conversa. Tá Uma bom? alegria. Obrigado, Everton. E conosco sempre, né, aqui o Luiz já tem cadeira cativa aqui, né, Luiz? Então, o Luiz está todos os cafés, faz parte desde o início do nosso projeto, né? Então, se faltou um ou dois por alguma dificuldade ou outra, mas sempre aqui conosco. Professor, é uma alegria ter você mais uma vez e espero que você fique conosco até quando Deus assim permitir. Padre Bento, professor Vitor, Everton, você que está em casa, é uma grande alegria estar aqui, sempre é muito bom fazer parte do Café com Saber, esse projeto que é um projeto enorme e que envolve de maneira direta muitos assuntos pertinentes à comunidade acadêmica, à comunidade em geral. Então, para a gente e para mim especialmente é uma grande alegria, né? Eu fico muito feliz de poder fazer parte, em especial ao lado do professor Bento, né? Esse que é um grande entusiasta desse projeto Café com Saber e que traz sempre pessoas de tanto gabarito para falar, né, de uma união de conteúdo como nós temos aqui hoje, falar de tecnologia, que é algo que a cada dia se renova, e a comunicação, que ela é ampla e há milênios a gente, né, se comunica das mais variadas formas e hoje a gente fala dessa união. Então, você que está em casa aproveita bastante, né, essa nossa conversa. Eu sou professor aqui na Uningá, né, tenho a alegria de ser professor aqui do curso de fisioterapia, ministro a disciplina de reabilitação em cardiologia e pneumologia. Né, sou fisioterapeuta de graduação, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em reabilitação cardiovascular e metabólica pela Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória Cardiovascular e Intensiva, né, chefe do serviço de fisioterapia hospitalar aqui do Centro Universitário Ingá e, enfim, membro cativo e com muito carinho, né, desse projeto que é a Capelania Universitária e também do Café com Saber. Então, para mim é uma grande alegria fazer parte. Curta aí, porque vai ser um momento muito importante. Pega o seu café e não deixe de estar conosco até o final, né, para acompanhar esse assunto que está recheado de informações, viu? Sejam bem-vindos aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, padre. Obrigado a você, professor, que daqui a pouquinho também só pode preparar teu violão aí, né, para a gente também dar início aqui com a canção. E não disse a vocês, eu também estou professor aqui na Uningá, né, há 13 anos. Já passei por vários cursos e neste momento estou professor somente no curso de medicina, tanto aqui na graduação quanto na residência médica no Hospital Memorial. E também estou na coordenação do Comitê de Ética em Pesquisa, na coordenação do curso de Teologia e coordeno esse projeto. Então, é muito bom a gente poder ter aqui os companheiros, amigos, para nós podermos conversar sobre a temática que nós nos propusemos. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, nós vamos ouvir uma canção, né? Sempre o nosso café vem também recheado com a música na voz tão maravilhosa do professor Luiz Fernando, com você. Então, para mim é sempre uma alegria trazer músicas, né, que fazem, de alguma forma, sentido para essa nossa conversa, e hoje não vai ser diferente.
né, professor Vitor, Everton, Padre Bento, né? Então, eu trouxe essa primeira canção que fala sobre renovação, né? Então, acho que a gente passa por um momento de renovação, o Papa traz, né, esse conceito de renovação e a música fala exatamente sobre isso, e é nesse sentido que eu quero começar essa conversa, trazendo uma música que chama-se Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Obrigado, professor. Sempre muito boas suas músicas, né? Vem bem de encontro com as nossas temáticas. Tá, eu também quero pedir desculpa a vocês, né? Porque eu não estou com a voz muito boa, estou acho que com o começo de uma febre, mas espero chegar até o final tudo bem com vocês aqui hoje. Pessoal, muito bom, que bom mais uma vez que vocês estão aí conosco, nos acompanhando. Nós vamos agora conversar propriamente sobre o tema, né, que nós nos propusemos a conversar com vocês e trazer aqui aquelas informações que nós colhemos e que nós julgamos importante para este momento vamos dizer assim, da nossa história, né, porque não deixa de ser uma revolução das biotecnologias, né, das froneiras do saber, né, então... Antes, eu quero contextualizar um pouco essa temática que nós escolhemos para trabalhar com vocês hoje. Primeiro, eu fiz aqui algumas anotações, que todos os anos o Papa Francisco ele divulga uma mensagem para o Dia Mundial de Comunicação Social. Todos os anos, nós já vamos agora celebrar a 58ª Dia, né, Mundial de Comunicação Social. O Papa Francisco hoje, os papas anteriores faziam a mesma coisa. E este ano vai ser celebrado esse Dia Mundial no dia 31 de maio. Porém, existe todo um processo antes, né, que se começa a preparação desse Dia Mundial.
E o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais é divulgado no dia 29 de setembro. Então, já ali, toda a comunidade, toda a sociedade já sabe o tema que vai acontecer no ano seguinte, no maio seguinte. Por que 29 de setembro? É a festa litúrgica dos Santos Arcanjos, no qual a igreja celebra, né, o padroeiro dos comunicadores, né? Então, São Gabriel, aquele que levou a mensagem à Virgem Maria, né, para aqueles que são católicos, entende assim, para os cristãos. Já a mensagem do Papa, ela é publicada no dia 24 de janeiro, certo? Então, ele divulga no dia 29 de setembro e 24 de janeiro ela é publicada, quando a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, que desde de 1923 é o padroeiro, né, dos jornalistas. Assim, pessoal, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais é dedicada ao tema, este ano, da inteligência artificial, né, e fala também de uma outra dimensão, que é da sabedoria, né, do coração. E aqui eu trago, né, uma palavra, já tirando do Papa mesmo, da sua mensagem. Ele diz o seguinte: apenas recuperando uma sabedoria do coração é que poderemos ler e interpretar a novidade do nosso tempo e descobrir o caminho para uma comunicação plenamente humana. E depois o Papa ainda, ele continua falando nessa direção, e daí ele diz o seguinte: cada coisa nas mãos do homem torna-se oportunidade ou perigo, segundo a orientação do coração. Os sistemas de inteligência artificial podem contribuir para o progresso da libertação da ignorância e facilitar a troca de informações entre diferentes povos e gerações. Então, trazendo um pouco essa introdução, essa contextualização, eu gostaria de passar a palavra, né, para os nossos convidados, e vocês fiquem à vontade para interagir, né, um trazer talvez aquele elemento que o outro pode, porventura, não ter abordado. Primeiro, eu pensei que seria importante, né, para a comunidade, sobretudo para aquelas pessoas que ainda não têm estudado, não têm lido sobre o que é a inteligência artificial. Poderia dar um pouquinho o significado do que é essa tal de inteligência artificial? Vamos lá, então. Inteligência artificial é um sistema com capacidade de operacionalizar algumas atividades comuns nossas do ser humano. Então, a inteligência artificial, ela pode pintar um quadro para nós, como ela pode realizar as tarefas de casa, como ela pode automatizar aquilo que a gente tem hoje de carros elétricos ou carros movidos a uma direção, né? Então, a inteligência artificial caminha nesse sentido, em sistemas que possam operacionalizar, que possam reproduzir o comportamento humano sem a necessidade do ser humano. Então, são as máquinas tendo essas atividades. Tá certo. E você citou aí, por exemplo, ela hoje está presente em algumas tecnologias, como máquinas, carros, né? Mas poderiam trazer mais algum elemento onde que ela está sendo usada, além, digamos assim, no mundo das tecnologias, ali das construtoras de carros? Onde mais a inteligência artificial ela pode estar sendo usada? E se ela aprende, a inteligência artificial, ela aprende ou ela precisa ser treinada? A gente tem uma característica muito importante da inteligência artificial no que concerne, por exemplo, as nossas atitudes humanas dentro da sua reprodução e obviamente, dentro da análise da reprodução da atividade humana, né, como sendo algo que o computador entende como acerto e erro, né? Então ele consegue, de alguma forma, por meio de algoritmos, determinar esse processo, né? E, óbvio, tender a ser mais assertivo dentro da sua tomada de decisões. Entretanto, ele parte do princípio da ação humana, né? Isso é algo importante. Então, quer dizer, ele pega a parte humana, joga em um cálculo
e ele permite que a partir desse cálculo, que a gente chama de algoritmo, sejam tomadas as decisões por meio da ação que ela se destina, né? E aí existe na inteligência artificial uma coisa chamada de machine learning, né? E o machine learning, por sua vez, ele é de fato essa capacidade da inteligência artificial de aprender com as suas próprias atitudes, né? Então ela deixa de fazer só a leitura da atitude humana e parte também a ler a sua própria atitude, de forma que ela aprenda com ela mesma, né? Então, sim, a inteligência artificial ela tem hoje uma característica muito importante que é do aprendizado, né? Que é o que a gente chama de machine learning. Ela pode ser treinada, além de tomar atitudes assertivas por meio da ação humana, mas também entendendo a sua própria ação no que confere aí o acerto e o erro. Então, a inteligência artificial ela se insere hoje nas mais variadas áreas, né? Seja a área automotiva, como você mesmo trouxe, que aí interfere no processo de tecnologia, na área da saúde. Então a gente tem a inteligência artificial sendo inserida em muitas tomadas de decisões, né? Diagnósticos na área da saúde. E a gente teve a oportunidade de falar disso em um outro episódio que você pode buscar, né? Nas redes sociais, ali no Ningá Oficial, que nós falamos da inteligência artificial como se ela era vilã ou se ela era uma aliada, né? Então, foi uma discussão muito rica. E além disso, na área da engenharia civil, enfim, então a inteligência artificial ela está inserida nas mais várias áreas hoje da ciência humana, né? O Papa faz até uma provocação aqui, né, no seu contexto, que o nome deveria ser diferente, não inteligência artificial. Porque ela não é inteligente. Deveria ter um outro nome, né? Mas convencionou-se chamar-se de inteligência artificial. A humanidade é inteligente, o ser humano é inteligente. E aqui o Papa traz a necessidade de humanização do humano a partir da inteligência artificial, da presença universal da inteligência artificial, que não é nova. Inteligência artificial não é algo novo. Isso é importante sempre destacar, porque dá a impressão que é algo novo. Começou agora. Não é. Agora, com o ChatGPT, por exemplo, que daí a gente começou a falar mais e houve uma preocupação. E o Papa me surpreende como Francisco, como esse Papa, ele tenta ver as coisas com o lado da esperança, né? Não vamos demonizar isso. Nada de demonização. Vamos prestar atenção nas oportunidades. Ele sempre fala isso, né? Então, inteligência artificial... vamos pegar para o lado bom. Sim. Tá? Então vamos tentar olhar para o lado bom. E no final aqui ele traz preocupações naturais. De algo que não é novo, mas agora que há uma emergência do debate, que é importantíssimo esse debate, por exemplo, da regulamentação. O Papa, a Igreja tem falado isso, os especialistas que assessoram o Papa na área de comunicação, porque são pessoas muito capacitadas, que estão lá no Vaticano dando essa assessoria permanente ao Santo Padre, de que há necessidade de um marco regulatório que ele fala que seja mundial. Né? Que há necessidade de uma regulamentação mundial, um marco mundial, para que a gente não fique refém da política do algoritmo. Sim. Veja que o Brasil discute, algumas nações discutem, mas tem nações que não têm nem condições acadêmicas, jurídicas de discutir. Sim. O Brasil ainda tem, e tem se falado, tem se discutido alguma coisa ou outra, mas veja como a gente ainda precisa agir rápido como humanidade. Essa é a preocupação do Papa. E eu digo mais, a questão, quando se discute inteligência artificial aqui, a necessidade de humanização, vai além de algoritmo. Eu estou falando de questões diplomáticas que envolvem até estado de guerra. Sim. E aí que o Papa quer chegar. Porque você, quando numa situação de guerra, por exemplo, você tem uma política que é claramente... Hoje a gente sabe disso, que você filtra informação, você libera a informação que lhe convém, e aquela população ou não recebe algum tipo de informação ou recebe só aquela informação. Isso contribui com estados em guerra, para favorecer a guerra ou para criar novas situações. Então é muito complexo. Porque, né? Então o Papa não está falando só de uma teoria aqui não, sim, mas envolve inclusive reorganização mundial de geopolítica. Sim. Né? Aí que está
o grande clamor do Papa Francisco, Sim. em trazer essa temática para o debate. Porque, né, Everton, acho que é só mais uma das grandes invenções, né, descoberta do homem, né, que como tantas outras já aconteceram. E eu vejo que não é isso aqui não é mal, a tecnologia ela não é má, depende do que nós vamos fazer dela. Porque, como a gente estava falando, quem vai dominar é o homem que deve dominar a tecnologia, não a tecnologia dominar o homem, né? Então, como que vai usar isso tudo, todas essas descobertas, com sabedoria? Você sabe, Padre Bento, que eu, lendo, né, essa carta, né, emitida pelo Papa, me veio, e principalmente ali na primeira temática, né, que ele diz e traz sobre o coração e fala sobre o aspecto, né, do coração no que pesa o sentimento empregado sobre isso. Me lembra muito uma palavra de Emmanuel Kant, né, que ele diz assim, ele foi questionado de o que é essencialmente bom no ser humano, né, o que ele entendia que é essencialmente bom no ser humano, né? E ele diz assim, olha, tá longe de ser a beleza, porque ela pode lubridiar a outra pessoa, né? E aí eu posso fazer o mal por meio da beleza. Tá longe de ser a inteligência, e aí me remeteu, né, sobre o aspecto da inteligência, porque a inteligência pode me fazer criar coisas ruins e, obviamente, prejudicar o ser humano. E tá longe de ser a força física, porque essa pode me fazer, por algum motivo, né, sei lá, agredir uma outra pessoa. Então ele diz que o que é essencialmente bom é a boa vontade, né? Então é a boa vontade. E aí é o que traz esse aspecto do falar, da sabedoria do coração, né? É utilizar a inteligência artificial sobre a boa vontade. A boa vontade de fazer o bem, a boa vontade de buscar o crescimento de uma população, o crescimento de uma cidade ou de um grupo de pessoas, né? Mas o crescimento que se propõe a beneficiar as outras pessoas. Então, esse contexto, né, de que a gente vem muito acerca daquilo que o que é essencialmente bom na inteligência artificial. É a boa vontade dela, né? E acho que é interessante também pontuar algumas coisas, porque a gente fala sobre a questão da boa vontade, como você disse, realmente é algo que nos impulsiona a olhar para ter uma visão positiva sobre a situação. Mas a gente precisa entender que as novas tecnologias, elas foram criadas pelo homem, o algoritmo foi criado pelo homem e nem sempre o homem consegue se nortear pela boa vontade. Então, de alguma maneira, os algoritmos têm uma tendência, têm uma vontade, têm um objetivo. Que muitas vezes eles podem sim beneficiar a grande maioria, mas às vezes não. Às vezes podem desmerecer ou diminuir algumas situações. E aí aquilo que o Everton falou é muito importante, sobre reflexões diplomáticas mesmo, né? O próprio Brasil tem uma lei geral de proteção de dados, que é super recente, é algo que a gente ainda não tem julgado, os juízes têm caminhado ainda, né, de forma bem carente ainda, bem singela, e isso nos preocupa, justamente por isso, porque não é só uma posição de um país, não é só a posição de um ser humano, mas é de todas as populações, todos os governos tinham que ter realmente esse passo a mais, porque no fim, né, no fritar dos ovos, a ferramenta da tecnologia ela pode proporcionar ali como uma massa de manobra a muita coisa. Por quê? No final das contas, a gente sabe que como o Everton falou, a gente lança a mão de algumas informações e não lança informação a outras, e a gente vai criando bolhas, a gente vai criando, né, cenários fechados, e esses cenários são perigosos porque a gente não tem acesso às outras informações. Então, quem rege isso é delicadíssimo. Agora, trazer um pouquinho mais para a minha capacitação acadêmica, que eu sou formado em jornalismo, né, trabalhei em redação, no jornalismo diário, por muitos anos. Hoje não me considero mais um repórter, um jornalista que a gente chama de hard news, né, que está todo dia produzindo conteúdo jornalístico. Mas, enfim, é o nosso ambiente ainda. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas? Veja, nós saímos de uma comunicação que era majoritariamente televisiva, por um
um único canal de comunicação tinha praticamente o monopólio da comunicação no país. Ponto. Isso com as milhares, centenas de emissoras de rádio que temos no Brasil. Mas a televisão, uma única emissora, ditava o conteúdo, que a gente chama, na teoria da comunicação, de agenda setting, aquilo que vai ser pautado. O Brasil discute o que saiu no Jornal Nacional hoje à noite. O Brasil vai discutir amanhã o que sair no Jornal Nacional hoje à noite. Até alguns anos atrás era assim que funcionava a agenda política do Brasil, na comunicação. Todo mundo parava às 8h30, 9 horas da noite para ver o jornal. Isso acabou. Isso acabou. Né? Isso não é uma opinião, isso é um fato. As pessoas não dependem mais do Jornal Nacional para se informar. Você está aqui e você tem a informação. Daí, então, quando aconteceu isso, dessa explosão do boom da internet, muita gente falou assim, a televisão vai acabar. Não, a televisão não acabou. A fonte de produção de conteúdo continua na televisão, assim como continua no rádio. Agora, o modo de consumo da informação se transformou. E daí a produção de conteúdo passou a ser individual. Todos nós aqui nessa mesa somos produtores de conteúdo. Nós somos produtores. Eu posso produzir um conteúdo que pode ser alavancado exponencialmente dependendo da busca imediata dele no primeiro acesso ali, na primeira pulsão. Se ele subir ali, ele ganha uma proporção espetacular. Então, alguns teóricos falaram, chegou a vez da democracia na comunicação. Agora vamos passar pela democratização geral da comunicação. Eu pergunto, ocorreu? Não. Porque daí a política do algoritmo, ela bloqueou essa democratização. E daí é uma leitura que eu faço, piorou. Ao invés de democratizar a informação, você é refém de uma política que você não conhece. Porque antes, quando você sabia, era uma televisão, você sabia que a televisão a sede fica no Rio de Janeiro, a produção em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e tal. As centrais de conteúdo, você tem espaço físico para recorrer. Você não sabe quem decide a política de algoritmo disso aqui. Verdade. E quem determina. E daí quando você sobe um conteúdo que você imagina que ele é excelente, ele atingiu 400 pessoas só. Verdade. 400 pessoas. Então, na comunicação brasileira hoje, os veículos democráticos, o rádio continua sendo democrático. Porque, por exemplo, eu trabalho com rádio, né? Então, Rádio Colmeia, você fala para 40 mil ouvintes de manhã. Então, você consegue ainda ter uma pulverização, uma mensagem, né? Agora, para você alavancar uma mensagem, você tem que pagar. E daí começa. Né? Então, a gente não discute essas coisas. A gente foi sendo engolido por isso. E nós pagamos. Daí hoje as pessoas estão patrocinando. As pessoas compram hoje seguidores. Até porque eu acho que hoje isso tem se tornado, você, né, mesmo trouxe, né, Everton, que a inteligência artificial não é de agora, né? Ela não acontece de 2, 3, 10 anos atrás. Então ela tem muito tempo que ela ocorre e ela foi inserida de maneira que ela se tornasse muito medular. Né? Então ela foi inserida no nosso cotidiano de maneira que a gente nem sentisse que ela estava ali. Né? E eu entendo, e de fato a política do algoritmo ela determinou uma polarização da informação. Né? Então eu consumo aquilo que eu mais vejo. E que você vê pela primeira vez. Não, e chega para mim o que eu mais vejo. Portanto, eu começo a tomar propriedade daquilo que eu mais vejo e, portanto, eu estou polarizado para aquela informação. Porque o algoritmo direciona isso. Né? Então a inteligência artificial, no que pesa a construção da informação, ela tem tomado um caminho, né, como o Everton trouxe, como o professor Vitor também colocou, que precisa de alguma maneira ser analisada, porque senão você cria muitas opiniões polarizadas, e aí eu estou falando de vários assuntos específicos, né? E você, obviamente, desconsidera tudo aquilo que vem, né, e embasa aquilo, né? Então, quer dizer, é importante olhar para isso também dentro da perspectiva que você trouxe, né? Que eu acho que é fundamental. A perspectiva da comunicação realmente é extremamente importante, mas talvez um exemplo aqui possa, né, ir vendo como que isso está inserido nas mais diversas áreas. Hoje nós já temos geladeiras que conseguem decodificar dentro da sua geladeira quais são os produtos que você tem, se esse produto está acabando ou não,
e ele mesmo faz o pedido dentro da assistente virtual, Alexa, enfim, qualquer outro assistente virtual, o pedido desse produto para com ele vir entregar na sua casa. Até aí tudo bem, nós estamos falando de uma tecnologia que vem a nosso favor. Lá num país do Japão, numa cidade do Japão, começou a se perceber que existe um grande número de tecnologias nesse mesmo caminho, nessa mesma situação, e houve um problema de saúde derivado de uma infecção de um produto específico, exatamente daquela região. Então, para imaginar, foi a própria tecnologia que desencadeou um problema da saúde pública por realmente fazer com que o indivíduo possa escolher somente aquilo que ele colocar para você. Ou seja, eu não tenho mais o trabalho, mas eu também não tenho mais a democracia de poder ir lá no mercado e escolher o meu produto. Até isso já há uma escolha para cada um de nós. E aí a gente fala na filosofia sobre essa perca, essa dessensibilização, essa perca da personalidade jurídica, afinal de contas, jurídica e pessoal, afinal de contas a gente já não tem mais condição de escolher, porque mesmo se eu estiver escolhendo, já escolheram para mim antes as opções que eu poderia escolher. Eu vejo assim que a tecnologia, claro que ela é muito boa se a gente souber usar, como já tem sido dito, né? E usar com sabedoria, como fala o Papa também, né? Porque ela não tem sentimento, né? Ela não tem coração. Então ela é uma máquina, ela nunca vai substituir o humano, né? Pode substituir em parte, mas não integralmente. E depois eu vejo assim que o grande problema que pode ocorrer com todos os avanços, não só da inteligência artificial, é você criar mais exclusão daquilo que nós já temos na sociedade. Então nós precisamos avançar, claro, a gente não pode botar limite nos avanços, mas a gente pode botar limite no uso da tecnologia, né? Aí eu acho que entra assim, muita questão ética também. Quem será favorecido com todos esses avanços? Porque são tantas coisas que já tiveram avanços e que é uma população muito insignificativa que tem acesso. Vejo na área da saúde e tantas outras áreas, né? Então, talvez a gente teria que fazer uma pergunta, se é ético você usar tudo aquilo que a tecnologia permite, né? Então, você pode fazer também uma afirmação. Nem tudo que é tecnicamente possível, nem por isso mesmo é eticamente admissível, é moralmente admissível. Então, como nós podemos usar isso para o bem, né, para não criar mais uma sociedade de excluídos como nós já temos, né? E daí, dentro disso que já está sendo conversado, eu queria também ainda que vocês abordassem uma outra questão. Esta tecnologia, a inteligência artificial, ela vai substituir o homem? Parece-me que eu tenho lido alguma coisa que fala de um percentual muito pequeno de substituição do trabalho, chega a falar de 5%, né? Não sei se vocês têm aí alguma informação neste sentido. O homem vai ser substituído? Existe assim um percentual previsto em tudo nesses avanços? Bom, eu olho com muito otimismo o mercado de trabalho atual e futuro. Eu sou otimista, eu tento ser otimista, né? Não sei se as fontes que eu absorvo, elas me fornecem isso, mas não tenho receio de que haverá prejuízos grandiosos com a tecnologia. Pelo contrário, eu acho que a tecnologia vem nos ajudar. Quem não gosta de uma tecnologia? Quem não gosta de um bom ambiente, de um ar-condicionado inteligente, de microfones, de tantas coisas boas, de carro bom? Todo mundo gosta. E deve ser universalizado isso. Defendo a universalização desses bens materiais, inclusive para todos, né? Então isso é bom. Então se você perde um campo de trabalho aqui, surgem outros. Isso está acontecendo. Veja Maringá. Maringá hoje é um centro de tecnologia de informação dos maiores do Brasil. Juventude vindo para cá com salários altos, salários razoavelmente bons. Tem empresas, eu conheço aqui vários empresários em Maringá que estão à busca de jovens com salário de 10, 15, 20 mil reais, não acha. De tecnologia de informação. Sim. Inclusive empresas que trabalham com TI na igreja não acham esses profissionais. Então há um espaço. Agora, você não consegue formar jovens. Por quê? Porque às vezes o jovem da periferia não tem acesso.
O jovem da periferia, ele não conseguiu esse acesso. E a perspectiva ali não é boa. Não é culpa da tecnologia. Sim. Por isso que daí envolve toda uma gestão pública. Não é culpa da tecnologia. Claro que não. Mas é culpa daquele sistema em que aquele jovem ele nunca vai conseguir. Mas é culpa da tecnologia? Sim, Não, não é. Porque ele não tem acesso. Não tem né? acesso. É. E provavelmente não vai ter nos próximos anos. Sim. Porque nos favoreceu uma política pública de acesso. Por isso que a gente fala, são poucos que têm acesso às grandes descobertas, às grandes inovações. Né? Se a gente olhar em qualquer outra área, às vezes, por exemplo, eu trabalho com pesquisa, mas envolvendo seres humanos. Aí a pessoa fala assim, que todo mundo tem o direito de fazer pesquisa. Tá certo, todo mundo tem o direito de fazer pesquisa. Mas todo mundo deveria ter o direito de ter acesso aos resultados das pesquisas. Isso. Mas só aquilo que você falou, de universalização, né? E daí a doutrina social da igreja, conhecimento. a própria Igreja Católica traz isso de uma forma espetacular, né? Que é o que a gente chama de subsídio. Sim, A política da subsidiariedade. exato. Né? Doutrina social da igreja. Uhum. E daí não é um apoio perpétuo. É temporário, programado, com data para acabar, até que você consiga caminhar para as suas próprias pernas, né? E daí o Brasil, como nação, precisa avançar nisso. Aquele jovem, aquela criança que não tem acesso, eu preciso subsidiar por um tempo, até que ela consiga caminhar pelas próprias pernas, né? O que ocorreu, daí já é uma avaliação particular que eu tenho nas políticas públicas de acesso, é que deu-se para todo mundo sem critérios. Né? Então isso não é política de subsídio conforme a igreja recomenda. Você tem que dar permanente, com métrica, com cobrança, para o jovem conseguir emancipar. Né? E daí você vai ter acesso. Então a culpa não é da tecnologia. Essa é uma leitura particular que eu tenho, mas o respaldo é na doutrina social da igreja, né? Tá vendo? Então, é daqueles que têm a responsabilidade de gerir todo esse conhecimento, né? Porque alguém vai ter que gerir esse conhecimento. Né? Alguém vai ter que proporcionar esse conhecimento para chegar até alguém. Talvez aí entra daquilo que vocês falavam, né? De uma política pública, né? Quando você fala, padre, me permita, tá? Podem me cortar também, né? Eu começo a falar e não paro mais. Mas veja só, quando no Brasil você fala em regulamentação, tem gente que se desespera. Sim. Censura. Não tem nada a ver com censura. Regulamentação não é censura, pelo contrário. Então a gente tem que ter maturidade para discutir isso. Hoje, em alguns ambientes, quando você fala em regulamentação, você quer censurar. E o meu direito de liberdade de expressão? Não vai interferir, pelo contrário. Na regulamentação, vou discutir acesso à informação, direito de fala. E você tem um respaldo jurídico, né? Um respaldo né? legal. E por meio da regulamentação, você canaliza ações diretas, né? Que permitem o melhor uso desse recurso. E é óbvio que a gente vê, né, o objeto da nossa discussão, que é a carta, né, do Papa Francisco. Entretanto, ela extrapola só a discussão acerca da carta, porque é um objeto amplo. E quando a gente fala em inteligência artificial, e eu escuto o Padre Bento falar as grandes tecnologias, né? Hoje, a inteligência artificial não é mais uma grande tecnologia. Ela está acessível para... enfim, onde você quiser. Se você tem um celular, você vai acessar, né? Então, quer dizer, ela sim faz parte de grandes tecnologias. Entretanto, ela foi popularizada, como no início da nossa conversa, né, a gente trouxe aqui. Ela foi popularizada no sentido de que também há um interesse nessa popularização. Também há um interesse em coleta de dados. Também há interesse de grandes empresas na construção de um banco de dados, né, que nós chamamos de Big Data, para que isso possa, de alguma forma, construir e retornar para a população no refinamento daquilo que é o produto da inteligência artificial. Então, por isso que quando o professor Vitor fala, né, que há de se olhar com muito cuidado para essa condição, no que pesa como ela, de fato, vai ser utilizada. Porque, às vezes, o menos desfavorecido, ele utiliza da inteligência artificial e se torna um produto da inteligência artificial. Então, quando eu acho que eu estou comprando no celular e que aquilo para mim é um produto que eu estou consumindo, na verdade eu sou um produto, né? E grandes empresas pagam por aquela informação. Então, assim, se popularizou de tal maneira que você que está em casa hoje, que pega o celular e faz uma compra no celular, você está autorizando que aquela informação reverbere para as grandes empresas. Né? Então isso é muito importante. E lógico, né? A questão de regulamentar isso,
de trazer uma canalização para que esse produto possa ser usado, e vamos chamar a inteligência artificial como um produto que ela possa ser usado para a busca do melhor resultado. E aí eu trago a boa vontade. Né? É óbvio que daí você vai ter destino de várias intenções para o seu uso, né? Entretanto, o melhor resultado da aplicação da inteligência artificial se torna a boa vontade desse recurso, né? E nós temos um exemplo disso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, por mais recente que seja, ela tem se apresentado como uma grande precursora. Lógico que isso acabou vindo ali da Europa e tudo mais, a gente fez uma cópia de lá, né? Mas muitos países fazem nesse sentido essa duplicação. E aí a gente percebe a necessidade que existe em poder direcionar a intenção daquilo que é o dado que está sendo fornecido. Então, quando você diz lá que você aceita fornecer esses dados para as outras pessoas, aquilo ali é um texto resumido, mas a intenção pela qual a Lei Geral de Proteção de Dados pede para nós, enquanto operadores do direito, é mostrar qual é a intenção, qual é a minha vontade para com essa informação, quanto tempo eu vou guardar essa informação. Para que ela vai ser usada? Eu vou comercializar para outras pessoas? Eu não vou comercializar para outras pessoas? Então, uma regulamentação, por mais, né, inicial que tenha sido, ela tem essa intenção, essa vontade de regulamentar essas intenções, porque senão a gente passa, né, antes da promulgação da lei, grandes operadoras, grandes bancos, assim, numa esfera catastrófica, fizeram negociações comerciais de compra e venda de informação, porque sabia que assim que fosse promulgada e tivesse a sua outorga, não poderia mais fazer essas informações. Então, assim, tudo isso nos impele a entender essa questão da necessidade de uma regulamentação eficiente. E aí o Papa Francisco traz na carta sobre essa questão, que eu achei até curioso o termo que ele usa, né? Ele fala sobre pântano anônimo. A gente acaba se jogando ali numa obscuridade, a gente acaba, vamos dar um exemplo, a gente aceita lá, você aceita os termos, leia os termos abaixo, a gente nem lê e bota um ok. A gente entra cada vez mais nesse pântano, nesse local isolado e vai sendo refém dos algoritmos e acaba se vendendo muito mais facilmente do que a gente imaginava. Um termo que o Papa usa na carta também, que é muito avançado, uma maturidade fantástica aqui, né, o texto. Ele diz que regulamentar é necessário, mas que a regulamentação não é suficiente. Como em todas as áreas da vida humana. Vou dar um exemplo regras, aqui. Né? O trânsito. O trânsito brasileiro está tudo certinho, regulamentado, as leis estão aí. Precisa ser educado, né? Mas a gente avança o sinal. A gente comete os delitos, né, as infrações. Então, a regulamentação não é suficiente. O que cabe a nós, como universidade, como igreja, como espaços de crescimento, de humanização, educação permanente? Inclusive, há uma expectativa que o sínodo que está acontecendo na igreja, né, o sínodo dos bispos, que o Papa convocou, a igreja do mundo todo está discutindo várias temáticas, e há uma expectativa de que comunicação seja ali um fruto de primeira ordem para a igreja universal, para a igreja no mundo todo. Nunca as políticas de comunicação foram tão importantes. Outro ponto que o documento traz aqui, na carta do Papa Francisco, é a necessidade dos estados valorizarem, as nações valorizarem, o profissional de jornalismo. Veja que intencionalmente, nos últimos anos, nas últimas décadas do Estado brasileiro, houve uma depreciação da figura do jornalista. De forma salarial, né, isso acabou com a profissão, o jornalista ganha muito mal, não há jornalista mais hoje. E o que restou, há um preconceito enorme e uma crítica enorme. Os jornalistas hoje têm medo da sociedade, das pessoas, medo de apanhar na rua. Então, o que aconteceu? Essas faculdades de jornalismo estão acabando. Sim. Podem pegar, não tem aluno mais. Não tem interesse mais pela graduação em jornalismo. O filtro da comunicação. Então, daí o Papa chama a importância disso aqui. É preciso valorizar a pessoa, o ser humano, que vai fazer o quê? Que vai fazer a checagem. Mas numa era da inteligência artificial, onde eu consigo checar tudo, não consegue. Não consegue.
Porque eu preciso do humano. Eu preciso do humano para fazer o filtro, para fazer pergunta, para fazer comparações, para me aproximar das realidades. Como é que um banco de dados vai fazer filtro de informação no estado de guerra? Que é o que está acontecendo agora. Não vai. Que é uma questão que o Papa traz também, né, na mensagem dele. Agora, nesse caso eu não sou muito otimista, não. Não vejo perspectivas boas de um ressurgimento nos próximos anos para a valorização desse profissional. Mas você sabe, Everton, até na carta que você tem acesso, né, pela internet, e sugiro que você leia com atenção, né, essa carta, porque ela traz muitas informações importantes. O Papa traz sobre a questão do Deep News. Né, ele fala sobre essa questão do fake news, e ele fala ali de algo que a gente conversa já há algum tempo, que é a ignorância por excesso de informação. Né? Então, é uma estratégia de grupos exatamente trazer um boom de informações, de maneira que faça com que eu, com muita informação, me ache detentor, me ache, enfim, o dono da verdade sobre aquele determinado assunto, e obviamente isso vai produzindo informações falsas que, como você mesmo bem colocou, Everton, falta o agente regulador dessa informação, que é o jornalismo, que é aquele jornalismo imparcial, que é aquele que vai trazer a informação sobre a sua verdade, sobre aquilo que é o cerne, sem um posicionamento X ou Y, sem, né? Então, a Deep News, o Fake News, e aí ele traz na carta sobre o uso, por exemplo, da voz, né? Então, um áudio com uma voz muito como se fosse a minha voz, mas que alguém gerando a informação idêntica e gerando a informação. Uma foto, como mesmo ele coloca, que ele foi vítima, né, de uma foto com uma roupa, enfim, que foi gerada por inteligência artificial. E quantas outras informações são excessivamente emitidas para a população em geral e que, de alguma forma, transcrevem essa ignorância por excesso de informação. Então, esse é um assunto importante a se debater e a se discutir também no que pesa a valorização do profissional, né, jornalista, nesse processo também de determinar ali os pontos importantes e aquilo que é, de repente, uma informação imparcial, né? Eu tenho um escritório de advocacia também, trabalho já, no meu escritório eu trabalho há mais de 30 anos, e a gente não tinha enfrentado uma situação ainda, que recentemente apareceu, de um golpe, do qual a pessoa pega uma foto nossa, um conjunto de fotos, e a inteligência artificial consegue gravar não só a imagem, mas captura também áudios, vozes, no site mais possível, das formas mais imagináveis possíveis, e sai um vídeo seu pedindo dinheiro para outra pessoa, e aí ele consegue acessar o seu Instagram, consegue acessar o seu WhatsApp e envia esses vídeos com você mesmo pedindo dinheiro para outra pessoa. Sim. E aí a pessoa apareceu lá no escritório com esse tipo de situação, e a gente falou, olha, ele falou, não fui eu nunca pedi dinheiro. E como é que a minha imagem está aqui, como é que a minha voz está aqui? É muito grave. Então isso realmente, o termo jurídico, a capacidade, o judiciário ainda não sabe o que fazer com uma situação como essa. Então, porque a extensão disso, imagina quando chegar realmente as pessoas que têm mais má intenção ainda, como é que isso vai se proporcionar? Como é que isso vai se escalonar? Então, não vai haver confiança. Você vê aquilo que eu vou falar lá desde o começo. Como que a gente vai usar isso? Então, a gente está dizendo que é boa também, não tenho medo, muito pelo contrário, né? Eu trabalho com biotecnologias nas minhas disciplinas de bioética, e eu sou muito fã do desenvolvimento, né? Das ciências, das tecnologias, mas claro que tudo gera uma preocupação. E na minha área você sempre vai se perguntar, né? Como que a gente vai usar isso? A gente está aqui vendo que nem sempre é usado para o bem. E isso pode causar dano a muitas pessoas. Então, claro que todo o avanço é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Agora, acho que é importante que tenha essa regulamentação, né? Que tenha essa educação, né? Para o uso. Mas é aquilo, como em todas as áreas, como eu falo às vezes nas pesquisas, tem sempre alguém fazendo aquilo que não é recomendado, né? Aquilo que não deveria fazer, né? Agora, a gente está terminando no nosso tempo, estamos muito felizes que vocês estão aí também nos acompanhando, mas eu faço uma última questão aqui, que a gente puder ser breve.
nós seremos dependentes dessa tecnologia? Seremos escravos, servos dessas máquinas? O que vocês dizem sobre isso? Bom, eu acho isso é uma discussão extremamente específica e eu vou procurar ser o mais breve possível aqui. Eu acho que o ser humano ele é dependente de muitas coisas que ele cria há muitos anos, há milhares de anos. Né? Então ele se torna dependente a partir do momento que aquilo faz desenvolver, crescer. Né? Então ele se torna dependente. A dependência total, imagino que por meio de regulações, por meio de formas de uso, isso vai... e também por outras tecnologias que hão de surgir a partir dessa, também vão tornar a inteligência artificial a base, né, que vai, de alguma maneira, transformar o futuro. Então, nós vamos avançar muito mais rápido em várias áreas por conta disso que nos proporciona a inteligência artificial. Então eu vejo que, usando uma palavra que o Papa traz na carta, que é a palavra sabedoria, né? Eu acho interessante quando ele traz do latim, né? Sapere, e aí ele coloca, que significa sabor mesmo. Então o ser humano ele vai provar disso, né? Ele vai experimentar disso. E aí isso vai, de alguma maneira, buscar trazer sabedoria. E aí o que vai determinar quanto mais sabedor eu sou ou não é de fato a maneira como eu vou usar isso, seja para o bem ou seja para promover o mal, como o próprio professor Vitor trouxe. Mas a sabedoria é que vai determinar a nossa dependência acerca desse tipo de instrumento. Né? Então penso e trago mais uma vez a nossa responsabilidade acerca desse processo nas mais variadas esferas. Né? Uhum. Acho importante colocar essa questão da filosofia, porque para a filosofia a gente já nos considera como dependentes das tecnologias. Desde a tecnologia do fogo, por exemplo, que é aquela que nós utilizamos há muito tempo atrás, né, tal como a inteligência artificial. A grande reflexão que a gente vê ali nos filósofos mais contemporâneos é que eles dizem que quanto mais multifacetado, quanto mais multifuncional uma ferramenta mais ela tende a perdurar na dependência ao ser humano. E a gente sabe hoje a variedade, nós comentamos aqui a infinidade de possibilidades que a tecnologia artificial, que a inteligência traz para nós. Eu acho que às vezes a gente vai até falar na mesma língua, né, colocando no mesmo sentido, mas para vencer isso que o Papa fala de poluição cognitiva, de conturbação ali, de tirar essas traves no olho mesmo de toda a questão da inteligência artificial, eu acho que o que é mais preciso mesmo é se conectar a uma cultura do contato, né? O Papa Francisco já trouxe isso lá no documento dele da Alegria do Evangelho. O primeiro documento que ele lança, ele fala sobre essa necessidade da cultura do contato. E é esse contato não só com outro ser humano, mas o contato com a inteligência artificial, saber como lidar com isso, porque eu acho que as grandes questões se envolvem mais nesse sentido, não no que, mas como fazer. Perfeito. Pessoal, então nós estamos terminando, né, nosso programa aqui, nossa conversa. Poderíamos ficar muito mais tempo, né? Tem tantas coisas que a gente poderia trazer aqui, mas também nós temos um horário, né, para cumprir, né? Tem as pessoas que nos acompanham e que somos muito felizes por vocês estarem aí prestigiando, né, o nosso trabalho, nessa nossa conversa. Todos os meses estão conosco nos mais variados temas, né, que a gente aborda aqui nesta mesa. E para a gente ir encerrando, eu gostaria de dar um minutinho então, para cada um de vocês fazer uma consideração sobre o tema, sobre essa forma de conversa, sobre esse trabalho. Então fiquem à vontade, à vontade entre aspas, né? Um minutinho cada um. Posso começar? Sim. Então, retomando aqui a cultura do contato, do encontro que o Vitor traz, lembrando Francisco, eu lembro o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, que grande teólogo, filósofo, né, recente, que admiro muito nesse sentido, que ele falava cuidado com o ativismo, com excesso, o excesso de trabalho, o excesso de funções. Nesse mundo das tecnologias é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que colocar limites e se abrir ao transcendente. É isso que eu tento fazer hoje, se abrir à oração, a momentos de ascese,
Porque quando você tem essa sese, você consegue ter essa sabedoria. O Espírito Santo vem sobre nós, e daí você se abre a essa sabedoria e você consegue sobreviver neste mundo. Fazer as escolhas, né? Nós estamos no mundo de escolhas. Então é o que eu tento fazer. Se somos dependentes, se vamos ser engolidos, eu acho que a gente tem que ter métrica cada um. Então, momento de oração diário é uma blindagem que eu tento ter para fazer as escolhas. Obrigado, Everton, pela sua vinda, sua participação e a sua importantíssima contribuição, tá bom? Professor Vitor? O Everton falando a respeito de disciplina, né? Me vem muito à memória a questão de São Tomás de Aquino, sobre uma pessoa, né, que eu tenho bastante apreço, tenho lido ele bastante. A gente percebe muito da importância da prudência. Eu acho que ela, enquanto virtude, ela tem que realmente existir nos mais diversos campos. Sim. A prudência enquanto necessidade de equilíbrio ao contato das tecnologias. É a mãe de todas as virtudes, né? A prudência ela é algo que, se fosse para ser aconselhado, nem por mim, mas lá por São Tomás de Aquino, foi justamente isso. Utilizar-se da prudência. E fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz aí pelo assunto, né? Pela forma com que a gente pôde tratar aqui, e eu fico sempre à disposição. Obrigado. Assim que possível. Obrigado, professor Vitor. Muito bom sua contribuição e muito bom também conhecê-lo e estar aqui conosco. Esperamos outras vezes, né, poder contar com vocês. Claro. Eu vou esperar um pouquinho, professor, eu quero dar aqui algumas informações e depois você já dá a sua palavra final e junto aí com a música também, tá bom? Bem, vocês estão vendo aqui, né, a nossa arte aqui, o cartaz que a nossa equipe de arte aqui da instituição elaborou. Eu trouxe aqui uma compreensão porque tem, mas a gente não é uma máquina assim, né? Qual que é a intenção dessa mensagem? É que não é exatamente uma inteligência artificial que a gente está vendo aqui. Ela pode ter esse significado. A gente olhando, né, para essa imagem, e por mais que a gente vê coisas humanas nela, ela não vai ser humana. Ela está meio desligada, pode perceber. E ela está também apagada, esta imagem. Está branca, né, igual o fundo. Então ela está totalmente sem vida aí, que é a essência humana. Mas assim pode ser muito simbólico e pode ter sentido só depois, né, que cada um também ler essa imagem e interpretar. Então, eu quero agradecer também o pessoal que faz as artes para nós todos os meses. Quero agradecer aqui a nossa equipe, que vocês veem, tem toda uma preocupação, né? Cada um numa máquina aqui para poder se comunicar, né, com o nosso público. Mas eu quero também lembrar que a Capelania Universitária é um projeto. Nós temos, além do Café com Saber, temos uma sala aqui no bloco I, aqui do campus da Uningá, a sala 53, ela é destinada para os atendimentos, não só dos alunos, mas também professores, colaboradores, pessoas da comunidade externa que nos procuram. Nós temos todas as terças-feiras horários do nosso atendimento. Só entrar no site da Uningá, ali no institucional, vocês vão encontrar a capelania, tem ali as informações, tem e-mail também que poderão se comunicar conosco. Depois nós temos também a missa, todas as terças-feiras, né, às 18h15, tem missa aqui no campus da instituição, aqui na Capela Sagrada Família. Então, para dizer que nós temos várias atividades aqui dentro da instituição, além das aulas e outras coisas, né? Bem, eu quero agradecer a doutora Gisele, que é a nossa grande incentivadora também desse projeto, que nos ajuda a determinar os temas, nos ajuda a escolher as imagens, que fica melhor também aqui, e sempre nos apoiando e indicando também, né, profissionais que possam vir conosco. Muito obrigado ao Dr. Roberto, que é o nosso reitor, o Dr. Ricardo, que é o presidente da mantenedora. Obrigado aos coordenadores de curso, aos professores, aos colaboradores, aos alunos
e a todos que fazem parte da comunidade acadêmica. E vocês que nos acompanham de qualquer lugar que vocês estiverem, entre sempre, todo primeiro sábado, venha fazer parte conosco deste programa. Vocês viram que agora vocês podem se inscrever, né, para este programa, e vocês recebem também um certificado, né, um certificado com hora, também hora complementar, né, para os alunos, sobretudo, é muito importante que tem que fazer horas complementares, além de você ter um bom conteúdo, uma boa informação, você tem também ali um certificado para você colocar no seu currículo Lattes e também nas suas horas complementares, tá bom? Muito obrigado a todos, Osmar, Adriano, João, muito obrigado aí vocês que estão aqui nos orientando neste nosso programa. Bem, eu quero agradecer também ao professor Luiz Fernando, né, que está sempre conosco, e passar a palavra a ele para que dê uma palavrinha final também, e podemos concluir com uma canção. Ótimo. Bom, para concluir, eu entendo que, contribuindo com o que, né, o professor Vitor falou, o Everton muito bem colocou, é fundamental que a gente entenda que o que a gente tem é hoje, né? A inteligência artificial, ela nos remete a um futuro, né? E, portanto, nos traz ânsia, né? Nos deixa ansiosos sobre o futuro. Mas o recado que eu quero deixar para você em casa é que, de fato, a gente precisa exercitar o amor sobre a forma de comportamento, né? Sobre como eu me comporto comigo, como eu me comporto com as tecnologias, como eu me comporto com o outro, né? E aí, sobretudo, esse comportamento no agora, no viver esse momento, no viver o momento de agora, portanto, trazendo aquilo que o contato, né? Então nós conversamos sobre isso, trazendo aquilo que é a vivência próxima do ser humano, próxima desse amor, que esse amor que nos transmite o comportamento humano, né? Então eu termino aqui com uma música que chama Verdades do Tempo e que fala sobre esse amor de contato, esse amor da vivência e, portanto, esse amor que nos faz fortalecer a relação humana, né? E aí essa relação humana que pode se utilizar da inteligência artificial, mas também pode se utilizar de uma flor, de um café, de um vinho, de uma janta, né? Assim como a gente procura ter a melhor arte do encontro, né? Então que você possa não sofrer por ansiedade pela inteligência artificial, mas buscá-la, né, usar da melhor maneira possível. Então um grande abraço para você, obrigado mais uma vez, obrigado professor Vitor, obrigado Everton, pela grande contribuição aqui nesse sábado de manhã, que para a gente é sempre uma alegria estar com pessoas de, né, tão alto gabarito e que trazem tanta consistência para a nossa discussão. Obrigado. Obrigado. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro, o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais.
precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais.